Olá, pessoal. Vamos conversar agora um pouco sobre uma disciplina chamada metodologia científica. Quando se fala em metodologia, muita gente está lá pensando no material e métodos de um artigo, né? Ou como faz a pesquisa, aquela descrição que vou lá. E é isso, mas é óbvio que há também é, mais coisas do que isso. Né? É todo o processo, né? É todo o processo do cientista, entende? Todo o processo dele. Então envolve muito mais coisas do que a descrição da metodologia num artigo científico. Envolve desde criação, né? Ou seja, a criatividade para encontrar perguntas interessantes, coisas e tal. Envolve todo o processo da vida de um cientista, tá? E teoricamente até as questões sobre a administração da vida científica, né? É, e essa é uma disciplina que ela não vai te ensinar um conteúdo específico que você vai usar naquela profissão que você está e talvez em mais meia dúzia de profissões. Não. Ela ensina uma forma de raciocínio. E uma forma de raciocínio que é boa, está trazendo conhecimento científico, que essa forma ela vai usar, né, uma série de habilidades do cientista e que, obviamente, ele vai poder aplicar em várias situações, profissionais e não profissionais. Sendo uma coisa mais ampla, ela se torna não só necessária para algumas disciplinas ou para quem quer de fato fazer ciência, mas ela se torna necessária para outras situações, né? Ela se torna necessária para o profissional que está sendo formado, para o cidadão que está sendo formado, não é? Então, ela envolve um complexo de conhecimento para entender, né, o que esse ser, né, chamado cientista faz, como ele faz, por que ele faz, não é? E por que a ciência é tão valorizada em nossa sociedade, né? Porque ela consegue entender uma coisa muito difícil, que é o mundo onde nós estamos. Não tudo dele, mas uma boa parte dele, inclusive a parte que nos permite mexer nesse mundo. Tá? É lógico que a formação do cientista envolve também trabalhar com questões, principalmente das áreas filosóficas, né? Ligadas a questões de formar um bom cientista, no sentido de formar um bom ser humano. Porque a partir do momento que você aprende coisas, você usa. Tá? Então, você aprende como produzir conhecimento, como fazer isso, como fazer aquilo. Você usa isso e pode usar, inclusive, para destruir coisas boas. Não é? Então, é muito importante, né, que toda a formação ética e moral desse indivíduo esteja sendo avaliada. A moral mais específica, isso pode variar de culturas, né? A ética é mais fácil você traçar quando você fala no sistema científico. O que se espera, né? Qual é essa ética? Então, tudo isso faz parte da disciplina, entende? Então, é óbvio que é uma disciplina que você poderia falar horas e horas e horas e horas, não é? Isso é um ponto. É uma disciplina que tem um volume de conhecimento muito grande, ok? Vamos pensar nela na graduação, principalmente na graduação, não é? Um outro aspecto é, tá bom, eu tenho uma disciplina que tem essa importância e tal. Tá, mas a gente passa várias coisas de metodologia na disciplina, passa. Mas será que o aluno aprende? Para que o aluno consiga aprender os conceitos abstratos, né? O conceito já é abstrato, né? As questões abstratas que existem no procedimento de ser cientista.
ele precisa ter uma vivência nisso. Então é necessário que essa disciplina não seja só teórica, mas que ela traga várias alternativas de ensino que qualquer professor de boa qualidade vai conhecer. Não é criar um métodozinho qualquer, não, mas mostrar para esses alunos, fazer com que eles tenham uma vivência com a metodologia científica, tá? Uma vivência. E isso é, obviamente, difícil você fazer numa disciplina de um semestre, por exemplo. Ah, mas ela tem 4 horas ou 8 horas, é muito pouco. Muito pouco porque você tem uma classe que normalmente não é pequena. Pode ter 30 alunos, 40, 60, 80, 120, então depende, né? E numa classe assim é muito difícil você atingir um maior número de indivíduos, porque as coisas vão se dispersando, não é? E muitos dos alunos aqui no Brasil, eles entram para fazer as disciplinas, normalmente, principalmente até a graduação, eles entram para tentar passar, certo? Então a preocupação é menos com o aprendizado e mais com a prova. Então é lógico que essa disciplina ela exige uma pegada diferente, ela exige pensar diferente. Bom, mas então, professor Gilson, quantas horas é preciso? Muitas. Tem gente que passa a vida aprendendo. Óbvio que você não vai colocar o indivíduo a vida inteira numa sala de aula, é evidente. Eu sugiro uma coisa. Você pode trabalhar em doses homeopáticas, nem tão homeopáticas. Talvez 2 horas por semana. Uma disciplina de 2 horas por semana vai ter aí, dependendo das contas e da instituição que você tiver, vai ter alguma coisa em torno de 30 créditos, alguma coisa assim, né? 30 horas, ok. 30 créditos não, né? 30 horas, tá? Se tiver 2 créditos, né? Ela vai ter 2 horas por semana, aproximadamente isso. Qual que seria a ideia? A ideia, eu já comentei em alguns lugares por aqui, né? Vocês devem ter ouvido falar, seria o quê? Você dá uma disciplina que ela vai sempre existir no currículo, em todos os semestres. Vai dar um curso de 4 anos, ele vai ter metodologia 1 no primeiro semestre, metodologia 2 no segundo semestre, metodologia 3 no terceiro semestre, até metodologia 8 no último semestre. Tá? Por quê? Isso mostra que a instituição está preparada e preocupada com a formação do pensamento científico em todos os seus profissionais, entrem eles para fazer ciência ou não. Então você terá um professor que terá um pensamento científico forte, terá um cientista que terá um pensamento científico forte, você terá um engenheiro, um sociólogo, um pedagogo, um linguista, qualquer área, né? Um médico, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, um biólogo, né? Será qualquer uma dessas profissões, mas com uma base muito boa dentro do pensamento científico. Então resolveu o problema? Não. Disciplina não resolve o problema. O que resolve o problema é processo de educação que se desenvolve nas disciplinas. Ok? Então nós temos que pensar. É uma disciplina de metodologia. Ela teria em todos os semestres. Óbvio que, olhando de algum ângulo, né, dentro de uma situação de universidade, por exemplo, isso começa a dar uma força política maior para um professor de metodologia científica. E, normalmente, a disciplina de metodologia científica é tratada como algo do segundo plano. Então, é como pegar alguém nas trevas e trazer à luz, né? E isso, normalmente, é difícil que se consiga. Mas, enfim, estamos aqui para conversar, trocar ideia.
estamos fazendo esse exercício, tá? E tanto não valorizam que sempre que chega um professor novo, alguém passa a disciplina de metodologia para ele. É óbvio que tem aqueles que gostam da disciplina, querem dar disciplina. Esses, sim, são pessoas especiais. Mas a maioria não. Está lá porque, ó, eu cheguei, eu sou novo, me deram essa disciplina aqui e tal. E o dia que puder eu vou dar aula da minha especialidade, que eu fiz mestrado, doutorado com isso e que quero fazer com aquilo lá. Só que se esquece, né, que você fez mestrado, doutorado, você trabalhou com pensamento científico e não aprendeu. Porque já começou com esse pensamento pobre. A pós-graduação está mais preocupada em fazer a tese, ou seja, te ensinar a fazer uma pesquisa, do que formar você como um cientista, como uma pessoa, né, realmente boa para a universidade em termos de produção de conhecimento. Então vamos lá. Vamos imaginar agora o seguinte. Tá, como fazer então com essa disciplina? Pega um professor que ama metodologia e põe ele para dar as 8 disciplinas, né, ao longo de um curso de 4 anos, já que é uma por semestre. Também não, né? Inicialmente, teria que reunir bons cientistas, mas bons cientistas não podem ser selecionados hoje em dia pelo número de artigos publicados. Porque às vezes até o efeito é contrário. O cara tem tantas publicações que se for discutir ética na pesquisa, ele vai ficar com vergonha. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Não se trata de pegar essas pessoas. Pegar pessoas que realmente têm um comprometimento teórico com a disciplina de metodologia científica. Tá? É difícil, podemos errar, podemos acertar, mas tudo que se monta, ele vai se ajustando depois com o tempo. O importante é que um grupo, tá, de pessoas boas, inclusive pode pegar pessoas externas para debater, formar uma proposta, tá, de metodologia científica para os alunos de graduação. Com isso, escalonar o que vai ter no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e até o final. Com o seguinte pensamento. Ora, eu não vou encher de conteúdo, porque o aluno vai ter que pegar esse conteúdo, mastigar, regurgitar. Nós não somos ruminantes, mas nós vamos ter que ruminar, depois engolir de novo, porque a gente quer que ele aprenda. E é um conteúdo difícil. Não é um conteúdo fácil. Então, não basta eu seguir lá, tem, sei lá, 60 tópicos para dar nessa disciplina nesse semestre. Não. Vamos ver. Uma vez eu gastei, acho que alguns meses, com 2 horas por semana, tá? Para que os alunos entendessem, tá? Como se constrói o objetivo da pesquisa. E eu demorei porque eu chamava os alunos na lousa. Já contei essa história em algum lugar por aí. Eu chamava os alunos na lousa e mandava eles escreverem objetivos lá. E discutia em público sobre isso. E você percebia que na hora de fazer, a coisa tinha erro. Então, não. Então, enquanto vocês estão errando, ou tem muitos errando, não vamos passar para frente. Ou seja, os alunos estavam ditando a velocidade do curso, mas não eles espontaneamente. Eles no sentido de atender aquilo que o professor pedia. Ou seja, eles estão conseguindo, então passa para o próximo passo. Porque hoje é assim, ó, você tem 10 degraus para subir numa disciplina. Você pisou no primeiro, agora você tem que pisar no segundo. Você não pisa no segundo, não importa, agora você vai pisar no terceiro. Mas, professor, eu não pisei nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Mas agora você tem que pisar no quinto. E aí a coisa não vai. Então a ideia seria levar essa turma.
Se for uma coisa bem planejada, consegue levar. E acredito que os 90% dos alunos terão chance de captar alguma coisa. Porque ao reduzir o conteúdo por semestre, você consegue fazer um amadurecimento maior. Veja que você não está com essa disciplina como um pré-requisito para outra disciplina ali. Não, não. O compromisso da disciplina é com o profissional que vai ser formado. Não importa onde ele for trabalhar, ele será um ser humano diferente. Tá? Então tem que pegar o programa, né, dividir e usar todo esse espaço, mas com tempo. Tempo para discutir, tempo para parar um assunto no meio. E entrar em detalhes que a classe mostrou que estava precisando. Entende? Ah, mas é uma coisa, que é o sonho de todo professor. Você pode ter certeza, é o sonho de todo professor. Ensinar. Tem um prazo, mas um prazo tranquilo, tá? Que vai dar para ensinar muita coisa, e tem tanta coisa para ensinar, que passado esses 4 anos, ou seja, esses 8 semestres, se deixasse ainda teria muito mais coisa para conversar, porque ciência é um ambiente imenso, imenso, tá? Toda área é assim, não é? Normalmente você dá o que se chama de os conceitos fundamentais de cada disciplina. Fundamental. O que ele tem que saber de coração? Ó, tem tantas horas, assim, vai dar para saber isso. Isso que ele vai saber de coração. Depois vem outra disciplina lá e vamos ver o que vira. Né? Aqui não, seria uma coisa engatilhada. Porque a instituição está entendendo que isso está formando aquele ser humano de um jeito muito melhor. Tá? As outras disciplinas também formam. Mas essa é a base, porque a vasta maioria do conhecimento que as outras disciplinas estão ensinando veio desse perfil que o aluno muitas vezes sai sem ter noção de como é. Então, perceba, são algumas mudanças, algumas inversões de paradigma. Tá? Temos que pensar isso para a gente ter coragem de fazer um negócio desse. Eu sei que o MEC não vai fazer com o Bolsonaro, não vai fazer com o Lula, não vai fazer com nenhum deles, né? Pode aparecer alguma coisa mágica no futuro, mas não acredito, não é? Agora, as instituições podem tentar fazer isso, não é? Ah, mas então podia fazer uma disciplina optativa, ela seria obrigatória. Depois, optativa, quem quiser faz. Não é quem quiser faz. Eu digo para você uma coisa. A falha nisso estraga a sociedade por meio desse profissional que vai ser colocado no seio dessa sociedade. É só você olhar a internet, quanta gente falando besteira. E a população muitas vezes aplaudindo. Universitários não têm noção crítica para perceber absurdos que estão sendo falados. E também nem tem noção crítica para perceber coisas maravilhosas que estão sendo faladas por várias pessoas por aí, mas que a pessoa nega porque ela não consegue entender. Né? Capaz até de xingar quem falou. Então, é por isso. É por isso. Né? Ah, mas isso tinha que começar lá atrás? Tinha. Se nós começarmos isso na pré-escola, na universidade vai ser muito mais fácil. O indivíduo vai chegar com as questões resolvidas. Só que ela não está lá. O que está lá não é o que eu estou falando. Está lá é uma farsa de educação científica equivocada. Quem está dando não sabe nada de ciência. Ciência mesmo não sabe. Ciência como processo. Dentro da academia muita gente não sabe, então imagina quem não está ali na academia no dia a dia, né? Pior ainda. Então, essa construção de lá de trás seria a construção realmente
que incorporar no indivíduo um pensamento legal. Isso não tira outras formas de pensamento. Não tira. Porque ao passar ela, você vai ter que trazer outras formas para o debate e mostrar que tem coisas diferentes. Não precisa dizer, essa daqui é a suprema. Não é suprema. Para o que ela se aplica, ela é suprema. Mas ela não tem concorrência. Da mesma forma como outras formas, no que elas se aplicam, elas também não têm concorrência. E fazer uma concorrência transversal é besteira. Tá? É besteira. Mesmo coisa que falar, o que você prefere? Você prefere a água ou o ar? Os dois são necessários. Não é? Então não tem essa de eu prefiro esse é o melhor. Não é o melhor. É um conjunto de coisas. Tá? Então, gente, precisa de uma maturidade da instituição. É isso que eu estou chamando a atenção. O que montar é o ponto central, mas mais central que isso é o querer montar. Fala, Gil, você está falando para as paredes. Talvez. Aqui eu estou mesmo, né? Tem paredes aqui em volta. Agora, é óbvio que a gente fala para quem quer ouvir. As melhores pessoas do mundo falaram para as paredes. Mas muita gente que ouviu aproveitou. Então, a gente fala para as pessoas que querem entender, as pessoas que concordam e que vão, então, desenvolver isso, mesmo com críticas. Né? A semente nasce, uma árvore não é exatamente igual à outra. Embora em termos de semente elas sejam muito parecidas, são muito mais parecidas como semente do que como árvores muitas vezes. Por quê? Porque é toda uma construção que sofre influências. Não é? Então é isso, as ideias nascem, depois elas são aprimoradas. Agora, enquanto não nasce, nós vamos ficar aí com uma disciplininha de metodologia científica. Para quê? Para praticamente nada. Se você pensar e entender o assunto, gente, 2, 3 alunos que vão se encantar. Quantas dezenas, centenas, milhares de alunos são formados e que simplesmente não sabem nem o que foi dado e nem lembra que teve metodologia científica? Quantos? E se a metodologia científica não tivesse esse papel social inegociável, eu não estava falando isso. Pensem nisso, gente. O objetivo aqui é trazer coisas para pensar, para discutir. E foi essa que eu trouxe dessa vez. Beleza? Então, até a próxima. Vamos pensando que devagar o Brasil vai melhorando.